João capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Cana da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém, irmãos? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Irmãos, veja que o primeiro milagre que Jesus ele faz é numa festa de casamento que ele foi convidado, e ali presente naquela festa chega uma determinada hora que acaba o vinho. E na cultura judaica, o faltar o vinho seria uma grande vergonha para o anfitrião, para o esposo, para o noivo, para aquela família que estava dando a festa em comemoração de uma nova aliança, de um novo compromisso. Então, a falta do vinho, a falta do mantimento naquela festa traria ali para aquele casal uma vergonha. Por quê? Porque normalmente as festas judaicas, as festas de novo casamento daquela cultura, era uma festa muito prolongada. Chegava-se a quase 7 dias de festa direto. Então, aquela família devia estar bem preparada para poder atender a demanda das pessoas que ali estariam presentes, porque não só seriam seus familiares, como também os vizinhos, mas também haveria ali pessoas importantes como o mestre-sala, que era um homem muito importante ali, conceituado naquela região. Então, a falta do vinho ali traria uma grande vergonha. E Maria, ao ver que o vinho havia se acabado, para não deixar com que houvesse esse motivo de deboche, essa vergonha, porque segundo o estudo que eu fiz, quando se faltava vinho, ou a festa não era o ideal, aquilo se tornava como uma má fama para aquele casal que havia entrado em uma aliança ali conjugal. Então isso se percorria por anos na vida daquele casal que deixava faltar alguma coisa na festa, principalmente o vinho, porque o vinho fazia com que todos se alegrassem, né? Então não podia se faltar o vinho. E normalmente as mulheres ficavam perto da onde se ficava o vinho para poder servir ou coordenar. E Maria estava justamente perto. E ela viu que estava acabando. Ela procura seu filho Jesus e fala: olha, está acabando o vinho. E ele fala: o que eu tenho contigo, mulher? Ou seja, não é chegada a minha hora ainda. Mas para não deixar esse casal passar vergonha, faz o seguinte: há 6 talhas aí, 6 vasos, pega eles e coloca água, enche de água. Então Jesus faz ali a transformação da água para o vinho, e o vinho é dado ao mestre-sala, que era um homem muito importante naquela época, é dado a ele. E quando ele bebe aquele vinho, ele se surpreende, fala: poxa, calma aí. Normalmente se dá o melhor no começo. Por quê? Porque ele normalmente na cultura, irmão, se dá logo o melhor, porque as pessoas se enchem, as pessoas já estão fartas, que elas não vão notar quando vier o inferior, ou seja, aquele que é mais barato. E também não se contava que eles fossem ficar muito tempo na festejação, na comemoração. Eles não esperavam que duraria tanto tempo, por isso se faltou o vinho. Ele não preparou em abundância a quantidade de vinho ou das outras coisas. Ele imaginou que a festa duraria no máximo 3 dias, só que se prolongou por mais tempo ao ponto de acabar, né? Então Jesus ele transforma a água em vinho, e quando o mestre-sala prova desse vinho,
desse vinho novo, ele fala, poxa, eu achei que eu já tinha provado o melhor e você me traz o melhor ainda. Você me traz algo melhor. Então ele fica surpreso, porque normalmente se dava tudo no começo, do bom e do melhor, e quando todo mundo já estava fora de si ali, ó, vem, dá mais agora o inferior, o pessoal se encher e depois todo mundo embora, né, da festa. Só que aí ele se surpreende porque no final ele recebe algo melhor, um bom vinho que ele nunca tinha provado, e ele fica surpreso com aquilo, porque ele já tinha provado um bom vinho. Só que aí ele recebe algo muito melhor. Então, irmãos, na meditação que eu estava fazendo, já deixo aberto em Lucas, capítulo 5, versículo 36, eu me questionando, me perguntando, né, por que Jesus transformou a água em vinho? Foi só para salvar esse casamento? Foi só para tirar a vergonha desse casal, para que eles não ficassem como motivo de vergonha na sua aldeia? Né? E eu me perguntando, então Deus me deu, irmãos, a revelação, me deu a direção de que já ali o Senhor já estava trazendo o novo vinho. Ele estava trazendo um novo mandamento. Porque como nós vamos ler aqui em Lucas, capítulo 5, no versículo 36, Lucas capítulo 5, versículo 36, olha que interessante. Jesus aqui com os fariseus falando justamente do velho vinho e do novo vinho. E disse-lhe também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para coser em roupa velha. Ou seja, ninguém costura um pedaço de roupa nova numa roupa velha, pois romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velho. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o quê? E nós sabemos que nessa explicação que o Senhor Jesus Cristo está dando, ele se refere justamente à prática da lei. Porque Jesus já estava estabelecendo uma nova, o que, irmãos? Aliança. Então Jesus diz aqui que aqueles que beberam da antiga aliança, quando vão provar da nova, logo falam, não, nós não queremos. Porque já estão acostumados com a velha aliança. Então eles não entendiam, não compreendiam a nova aliança, porque os seus odres eram o que, irmãos? Velhos. Por isso o Senhor diz, não se deita vinho novo em odres o quê? Velhos. Porque o novo romperá o quê? O velho. E se o novo romper o velho, logo o quê? O vinho se perde. Os irmãos estão compreendendo? Logo o vinho se perde. Então é isso que Jesus está dizendo, porque a prática do judaísmo, com as suas... com o seu sistema religioso, fazia com que as pessoas se tornassem odres velhos, ou seja, com práticas velhas, mesmo seguindo as leis, os rituais, só que dentro de si não havia uma mudança, uma transformação. Então, quando Jesus trouxe, aplicando a lei, mostrando como a lei deveria ser observada, eles não o quê? Não compreendiam. Eles não conseguiam entender a maneira de Jesus explicar as leis e os profetas. Tanto que eles questionavam, quem é este que prega com essa autoridade? Por que ele fala assim? Quem deu ele essa autoridade? Porque ele não prega como os escribas. Ele não prega como os fariseus. Então veja que a pessoa que vai receber o vinho novo, ela precisa ser um odre o quê? Novo. Então Jesus, em Cana da Galileia, ele já mostra ali que o que ele veio trazer é melhor e maior do que o que já estava estabelecido. Os irmãos estão compreendendo? Então ali não é apenas um casamento, não é apenas ali uma festa, mas é Jesus mostrando que ele veio trazer algo melhor e maior, algo mais proveitoso. Só que era necessário que aqueles que fossem receber o novo vinho também se tornassem o quê? Odres novos. Para poder suportar. Por que hoje as pessoas não querem o vinho novo? Por que, irmãos? Porque são odres velhos. Por isso elas preferem o vinho velho. Ou seja,
a todo aquele sistema religioso antigo do templo, né? Que o templo é a casa de Deus. Não, o templo não é a casa de Deus. Quem é a casa de Deus, irmãos? Nós somos a casa de Deus. Hoje as pessoas ainda precisam de um sacerdote. Não, o pastor é o sacerdote de Deus. Não, irmãos. Quem é o sacerdote de Deus? Cristo. Cristo é o sumo sacerdote de Deus, que está diante de Deus. Cristo é o sacerdote. Os irmãos estão entendendo? Só que as pessoas que vivem no antigo sistema religioso ainda precisam, ainda buscam e veem, não, isso é melhor. É melhor ter alguém que nos ensine, sendo que Cristo é o que nos ensina a palavra e andar, como nós vamos ler, nos caminhos de Deus. Então, as pessoas que ouvem a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, se elas não nascerem de novo, elas não vão suportar os ensinos do Senhor Jesus Cristo, que é, quando alguém te ofender, quando alguém te perseguir, o que a palavra nos orienta? Se o teu inimigo te pedir pão, faz o quê? Dá-lhe de comer. Se alguém te ofender, o que você tem que fazer? Perdoar. Mas a antiga aliança diz olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, ele trouxe um ensinamento novo. O Senhor trouxe um mandamento novo, representando a nova aliança. O vinho novo. O vinho novo. E quem pode suportar o vinho novo? Aqueles que se tornam odres novos. Os irmãos estão compreendendo? Aqueles que se tornam odres novos. Por isso, Jesus está dizendo, não tem como eu pegar uma roupa nova, ou um pedaço de roupa nova, e tentar costurar numa roupa velha. Cedo ou tarde ela vai se romper e ela não vai combinar. Ela não combina com a roupa que você já está. Vai se perceber que ali há uma emenda, uma costura. E nem se pode colocar vinho novo em odres velhos. Porque o vinho novo, ele começa a fermentar. Então precisa de um vaso novo também, porque o novo ele é rígido. Ele vai passar pelo tempo da expansão. Então, da mesma forma, irmãos, ele diz que se pegar esse vinho novo e colocar num odre velho que já expandiu, já está ali preparado para o vinho que ele já suportou, então se colocar o novo, rapidamente ele rompe, devido à fermentação. Então, por isso que aqueles que recebem a palavra de Deus e compreendem e permite com que o reino de Deus as transforme, essa pessoa se torna um odre novo. Então Jesus ele faz aquele milagre, ele introduz a nova aliança já no seu primeiro milagre, profeticamente, irmãos. Profeticamente ele já está introduzindo a nova aliança, mostrando que o Senhor faria com o seu povo uma nova o quê? Aliança. Como está escrito lá, olha só. Abre lá em Mateus capítulo 7, irmãos, para a gente esclarecer melhor essa questão. As pessoas estavam tão acostumadas com os antigos ensinamentos, né, que se tornava apenas fardos, peso. Era algo pesado que até mesmo os fariseus, os escribas, eles não seguiam. Eles nem com o dedo queriam mover. E eles empunhavam sobre o povo. E Jesus veio com um novo ensinamento, uma nova doutrina para romper esse odre velho que fazia as pessoas adorarem a Deus apenas com o quê? Com os lábios. Mas o coração estava o quê? Longe de Deus. Então Deus diz, olha, vocês adorai a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Porque vocês só têm aparência de adorador, mas vocês não adoram ao Pai em espírito e em verdade. Porque vocês são odres velhos. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão o quê? Como é que está aí se admiravam da sua doutrina. Da sua doutrina. Veja que Jesus ele discorreu aqui a respeito do juízo temerário, da perseverança em oração, né? Ele saiu também a respeito da esmola, jejum e oração, do sermão das bem-aventuranças. Jesus ele trouxe um grande ensino para aquela multidão que estava ali na montanha, né? No sermão da montanha. E ao final, concluiu Jesus esse discurso e a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto
os ensinava como tendo o quê? Autoridade, não como os escribas. Então Jesus estava pregando a mesma coisa que os escribas, que ensinavam na sinagoga, só que com autoridade, mostrando como verdadeiramente eles deveriam obedecer as leis de Deus. Não como religiosos, mas como pessoas que amam a Deus e amam o seu próximo também. Marcos também fala um pouco sobre isso daí. Marcos, no capítulo 1, olha só, é o mesmo texto, só que um pouco mais explicado. Marcos, capítulo 1, no versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali o quê? Ensinava. E maravilhavam-se da sua o quê? Porque os ensinava como tendo o quê? E não como quem? E estava na sinagoga deles, um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. E respondeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova o quê? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles o quê? E logo correu a sua fama por toda a província, da Galileia. Então veja que eles olham assim, mas que nova doutrina é essa? Que novos ensinamentos são esses? Nós nunca ouvimos isso. E Jesus, tudo o que ele falava, já estava escrito na lei, nos profetas. Só que eles não ouviam como Jesus. Porque os escribas não pregavam, não praticavam como deveria ser praticado. Apenas tratava as leis como um ritual, como algo obrigatório. Então as pessoas faziam por obrigação e não por amor a Deus, não por temor a Deus. Os irmãos estão compreendendo? Então veja que as pessoas vinham assim, poxa, mas isso é novo. Isso é novo. Como? Da onde veio essa nova doutrina? Com que autoridade ele traz esses novos ensinos? Então eles não conseguiam compreender como Jesus podia ensinar daquela maneira, expulsar demônios, curar, como que ele fazia aquilo? Da onde vinha a sua autoridade? Amém, irmãos? Da onde vinha? Então, irmãos, concluindo aqui, nós vemos que Jesus, ele trouxe um vinho novo, ele trouxe um ensinamento novo para as pessoas que queriam andar de acordo com a vontade de Deus, obedecer a Deus. Não como por ritual, não como por obrigação, mas como por amor. O amor não é algo, irmãos, que se impõe, mas é algo que a pessoa faz de livre e espontâneo o quê? Vontade. Só que os fariseus, os saduceus, aqueles que tinham o domínio da lei, fazia com que a observância da lei fosse como se fosse algo obrigatório. Como se fosse algo, não é obrigado, você tem que fazer. Tanto que eles levavam tudo em questão, até mesmo se a pessoa comia sem lavar as mãos, eles questionavam, estão comendo sem lavar as mãos. Isso é errado. Então eles questionavam tudo. Então isso passava a ser algo obrigatório. Então se a pessoa fazia algo, ela sentia, não, é algo obrigatório, não fazia por amor. Então quando nós fazemos algo para Deus, irmãos, tem que ser por amor, não por obrigação. Sabendo que primeiramente Deus me amou. E Deus me amou de tal maneira que ele fez o quê? Ele deu o seu filho para morrer por nós. Então, porque Deus deu o seu filho, porque ele me amou, eu também vou amá-lo. E qual que é a minha forma de amar a Deus? Obedecendo a sua palavra. Por isso ele diz, obediência quer e não o quê? Sacrifícios. O que Deus ele quer de cada um de nós é que nós obedeçamos por amor, por temor a sua palavra. Porque obedecendo a sua palavra, nós andaremos dentro da sua vontade. E estando dentro da vontade de Deus, estaremos agradando a Deus. E assim seremos filhos amados de Deus em Cristo. Mas a pessoa que não ama a Deus, que não anda segundo a vontade de Deus, essa não é uma filha amada de Deus, um filho amado de Deus, mas apenas um filho desobediente. E a Bíblia diz que sobre os filhos da desobediência paira a ira de quem? A ira de Deus. O que Deus quer de nós, irmãos, é obediência. Que nós amemos uns aos outros, que nós perdoemos uns aos outros,
que nós não venhamos dar a nossa carne para o pecado, mas antes consagremos ela a quem? A Deus. Que nós paguemos o mal com o quê? Com o bem. Que nós não falemos mentira uns aos outros, mas antes falemos o quê? A verdade. Que nós deixemos a injustiça de lado e nos apeguemos à justiça. É isso que Deus quer de nós. Que nós vivamos conforme a sua palavra, a sua vontade. Lá em Hebreus, irmãos, Hebreus capítulo 8. Então veja que Jesus naquela festa, ele mostra que o vinho que o mestre Sala tinha bebido, que ele tinha gostado, que ele já achou que já tinha recebido o melhor, tinha algo melhor ainda para ele. E Jesus mostra que o vinho que ele veio trazer, que os ensinamentos que ele veio trazer é melhor, é superior, não é pesado. Por isso ele diz que o seu fardo não é o quê? Não é pesado, é leve, é suave. Nós podemos adorar o Pai em espírito e em verdade. Não precisa você chegar, pastor, me ajuda a orar. Não, você pode dobrar os seus joelhos e clamar ao Pai e Ele vai te ouvir. Você não precisa de um sacerdote, porque você já tem um sumo sacerdote sobre a sua cabeça. E Ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele é o seu sumo sacerdote. Você não precisa estar na casa de Deus, porque você já é a casa de Deus, irmãos. Amém. Nós somos templos do quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Ele não habita aqui, irmãos. Deus não habita em casas feitas por mãos de homens, mas Ele habita dentro dos nossos corações. Essa foi a promessa que Ele tinha dado ao povo. Que Ele não estaria mais no meio, mas agora onde? Dentro dos nossos corações. Mas quem pode receber essa palavra? Quem pode receber esse ensino? Se não for aqueles que foram feitas novas criaturas. Porque hoje ainda, quando alguém ouve falar que a igreja física não é casa de Deus, muitas pessoas dizem é blasfêmia. Isso é besteira, isso é tolice, isso é heresia. Mas não, irmãos. Jesus veio quebrar esse paradigma. Porque as pessoas adoravam o Pai por interesse. As pessoas adoravam o Pai por obrigação e não por amor. Por isso Jesus, quando chegou no templo, ele pegou um chicote e saiu quebrando tudo. Porque eles estavam profanando a casa de Deus que eles disseram que era casa de oração. Mas não estava sendo casa de oração, estava sendo um comércio. E Jesus quebrou aquilo. E quando Jesus estava no monte, estava no poço, aonde a mulher disse, Senhor, onde nós devemos adorar? É em Jerusalém, onde está o templo? Ou em outro, eu não me lembro agora outro local, em Samaria? Samaria, né? Ou em Samaria, onde estiveram os nossos pais. Jesus disse, nem lá e nem outro lugar, mas a hora vem, e esta é a hora em que os filhos de Deus adorarão o Pai em espírito. E é verdade. Ou seja, aonde você estiver, você pode ser um adorador. Amém? Aonde você estiver. O adorar a Deus não é somente aqui, irmãos. É a sua vida ser um culto ao Senhor. Como está em Hebreus capítulo 8. Apresentei vossos corpos em sacrifício vivo e santo a Deus, que é o vosso culto racional. É você apresentar o seu corpo, a sua vida. Não é só vir à igreja. Orei, li a Bíblia lá com o pastor, cantei, já fiz o meu culto. Não, nosso culto é diário. Quando você apresenta o seu corpo a Deus, quando você não apresenta o seu corpo para o pecado, você está apresentando ele a quem? A Deus. Quando você não presta a sua boca ao pecado, mas presta adoração a Deus, você está prestando um culto a quem? A Deus. Lá em Hebreus capítulo 8, versículo 1, quando eu disse, irmãos, a respeito do apresentei os vossos corpos, está em Romanos. Eu falei Hebreus, mas falei errado, é Romanos. Romanos capítulo 8. Agora aqui em Hebreus está escrito assim, ora, a suma do que temos dito e que temos um sumo quê? Sacerdote. Tal que está assentado aonde, irmãos? Exército do trono da majestade dos céus. Ministro do santuário e do verdadeiro quê? Tabernáculo. O qual o Senhor fundou, e não o quê? O homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que o quê? Ora, se ele tivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria,
havendo ainda sacerdote que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma nova o quê? Que está afirmada em melhores promessas. Então veja que Jesus, ele estabelece uma aliança maior que a aliança dada por Moisés. Ele estabelece algo melhor, maior, com promessas melhores, irmãos. Então veja que esse vinho novo, essa nova aliança que é dada por Jesus, só pode ser adquirida, só pode ser alcançada por aquele que é o odre novo. Se a pessoa quer permanecer na velha aliança, ela não vai compreender a nova, que Jesus ele veio para nos dar vida, e vida o quê? Essa vida é a salvação eterna. É nos livrar da morte eterna. Jesus veio nos livrar do pecado. Jesus veio nos trazer, irmãos, a vida que a lei não podia dar. A lei não podia dar. Então Cristo nos dá a vida, e nos dá vida em abundância, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura o quê? E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Então a vida naqueles que estão em Cristo. Porque eles estão revestidos, eles estão cheios do novo vinho, ou seja, dos novos mandamentos, do novo ensino. Ele é firmado na nova aliança que está em Cristo. Os irmãos estão compreendendo? Da nova aliança. Veja lá em João capítulo 3. Então veja que Jesus estabelece, irmãos, uma nova aliança. Por meio do seu sangue, por meio da sua morte e ressurreição, fechando assim a velha aliança e estabelecendo uma nova aliança, porque até então a antiga aliança era apenas uma sombra da nova. Então Cristo é a nova aliança, e é por ele que nós devemos andar, porque até então o Antigo Testamento, a antiga aliança, ela apontava para quem? Para Cristo. Ela era apenas uma o quê? Uma sombra. Os irmãos estão vendo? Nem só está minha sombra aqui, ela está por aqui perdida. Ela é apenas uma sombra. É melhor a sombra ou o que é real? O que é real. O que é real é melhor. E Jesus, ele é real. Ele se manifestou. Amém, irmãos? Ele se manifestou. Ele nasceu, viveu, andou segundo a vontade de Deus, cumprindo todas as leis e o profeta. Morreu em nosso lugar como um homem justo para nos fazer justos nele para alcançarmos a vida eterna. Porque ninguém por si só pode dizer eu mereço o céu. Não, você não merece o céu. Eu não mereço o céu. Mas em Cristo eu tenho entrada a esse reino. Amém. Somente em Cristo. Eu não, por mim mesmo, eu sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa que ajuda os pobres, os necessitados. Isso não passa da sua obrigação de amar o próximo, de socorrer o próximo. Mas a salvação, ela está condicionada em Cristo Jesus. Por isso o próprio Deus vai dizer, como nós vamos fazer aqui a leitura em João, no capítulo 3. Irmãos, veja que interessante. Deixa aberto aí. Eu vou falando, esqueço de abrir, aí eu tenho que parar para abrir. João capítulo 3. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Veja que interessante. Jesus, ele apresenta a nova aliança no casamento, nas bodas. Ele apresenta a nova aliança. E para receber a nova aliança, veja que na sequência, Jesus vai trazer a explicação para Nicodemos, que era um mestre. Assim como o mestre Sala, Nicodemos era um mestre e fariseu. Então ele procura Jesus de noite para perguntar isso aqui, ó. Vamos ler, irmãos. Capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for o quê? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer do que, irmãos? Não pode entrar onde? No reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode o que, irmãos? Entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne É carne. e o que é nascido do Espírito? É espírito. Não te maravilheis de ter te dito isso. É necessário o quê? Nascer de novo. É necessário ser um vaso novo. Amém, irmãos? É necessário ser um vaso novo. E isso está bem antes dele, está depois, melhor dizendo, está depois dele fazer o milagre do vinho novo. Se você olhar aí, Jesus, ele faz ele transforma o vinho, né? Transforma o vinho, ele desce para Jerusalém, ali ele expulsa os mercadores. Então Nicodemos vê com que autoridade ele faz aquilo e fala, olha, ninguém que faz isso que não tenha recebido a autoridade quem? De Deus. Então Jesus explica para Nicodemos que ele deveria deixar de ser um odre velho para poder ser um odre novo e receber o vinho novo, que é o reino de Deus. Porque os escribas e fariseus não estavam compreendendo, irmãos. Não estavam entendendo que Jesus ele veio da parte de Deus para estabelecer o reino de Deus a todo ser humano, a toda criatura. Por isso o Senhor vai dizer aqui, vamos dar continuidade. O vento assopra onde quer que o ouve, versículo 8. O vento assopra onde quer e o ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabe o quê? Não sabe isso? Você é um mestre, você não está conseguindo compreender isso? Você conhece as leis e os profetas, você não está entendendo o que eu estou te dizendo? Irmãos, nós ouvimos há muito tempo atrás um líder de uma igreja dizer que o milagre da transformação da água para o vinho foi uma perca de tempo, foi uma tolice, foi uma besteira. Mas aí a gente entende que somente aqueles que são espirituais que vão compreender as coisas do quê? Do Espírito. Não foi uma tolice, foi Jesus mostrando que ele veio trazer algo melhor e maior. Que não é por obrigação, mas é por amor. Se você sabe que Jesus morreu por você, você não vai fazer nada para ele por obrigação, mas por amor. Você vai deixar o pecado por amor, porque ele te amou primeiro. Você não vai fazer por obrigação. Você vai fazer porque você ama Cristo. E porque você ama Cristo, você vai andar conforme a sua doutrina, segundo os seus ensinamentos. Por isso ele diz, ele não obriga ninguém. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Você quer vir? Você quer me seguir? Então esse é o caminho. Negue-se a sua vontade. Deixe os prazeres carnais deste mundo de lado. Tome a sua cruz. E o quê? Siga-me. Somente quem é espiritual consegue discernir aquilo que é do que, irmãos? Até então eu não conseguia entender esse versículo até ontem, meditando. Mas veja como é profundo. Veja como o Senhor estabelece uma nova aliança e a estabelece justamente num casamento. Num período de casamento. E no último grande dia da festa, Jesus ele proclama, quem tem sede, venha a mim e beba. Veja que na festa que estava vendo ali, havia vinho. Todo mundo estava farto do vinho. Todo mundo estava farto da bebida. Mas Jesus ele diz, olha, quem ainda está com sede, eu tenho algo melhor e maior para vocês. Eu tenho algo melhor e maior. Só que eles não conseguiam compreender isso. Eles achavam isso duro demais. Como está escrito. Vamos ler aqui primeiro, irmãos. E já já a gente vai abrir aí em João mesmo. Mas vamos dar continuidade aqui. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu. É o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus aqui já profetizando como seria a sua morte. Para que todo aquele que nele crê, não o quê?
não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, que irmãos? De tal maneira Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é julgado. não é condenado, mas quem não crê já o quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja que Jesus, irmãos, veio estabelecer a nova aliança. Ele é o vinho novo, ele que estabelece a nova aliança. Então somente por meio dele é que nós temos a vida eterna. A lei, ela permaneceu, ela vigorou até Cristo. Cristo cumpre a lei, porque o fim da lei é o quê? É Cristo, como está lá em Romanos. Então Cristo estabelece a nova lei, e todo aquele que quer permanecer na antiga lei, ou seja, ainda bebendo do antigo do antigo vinho, esses não vão alcançar a vida eterna. Porque Cristo já cumpriu a lei, irmãos. Olha só. João capítulo 6, versículo 60. Então, as pessoas que ainda querem viver num sistema religioso, precisando de pessoas que possam interceder por elas, sendo que nós já temos um intercessor por nós diante do Pai, que é Jesus, são pessoas que ainda estão presas à antiga religião, a antigos sistemas que não funcionam, irmãos. Jesus nos estabeleceu como reis e sacerdotes. Nós podemos nos apresentar diante do Pai. Nós podemos nos colocar diante do Pai por meio de Cristo. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se vires o Filho do Homem subir para onde estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem eram os que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para onde? Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras o quê? A vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então veja, meus irmãos, que quando Jesus ele disse, no versículo 50, este pão que desce do céu para que o que dele comer não morra, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a minha carne, a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive em mim me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como os vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá o quê? Ele disse estas coisas aonde? Na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então eles não compreendiam, eles não aceitavam esses ensinos do Senhor Jesus. Então por quê? Por conta de serem ainda odres velhos, serem vasos velhos, não conseguiam compreender os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Somente aqueles que nascem de novo, somente aqueles que são transformados, conseguem receber esses ensinos do Senhor Jesus Cristo, que é preciso amar aqueles que nos ofendem, que é necessário perdoar aqueles que nos ofendem, que é necessário, irmãos, pagar o mal com o bem. Veja que hoje em dia é totalmente o contrário. De que se a pessoa te faz o mal, retribua na mesma moeda. Se você vê o teu inimigo passando fome, necessitado, pise em cima.
Mas Jesus ele ensina o contrário. Jesus nos ensina um novo caminho para agradar a Deus, viver de acordo com a vontade de Deus. E somente pode receber esse vinho novo aqueles que são odres novos. Aqueles que não são odres novos vão preferir o vinho o quê? Velho, como está lá em Lucas capítulo 5. Vamos fazer a leitura mais uma vez. Lucas capítulo 5. Os irmãos estão compreendendo? Versículo 38. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres o que, irmãos? E ambos juntamente serão o quê? Conservados. Ou seja, você precisa ser um odre novo, eu preciso ser um odre novo, ou seja, um vaso novo, para que o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em nós, possa ser conservado e assim nós possamos crescer em Cristo. Para que assim nós possamos glorificar a Deus. Porque se o odre novo, ele entra num vaso velho, ele quebra e se perde, ou seja, não vai ter valia, não vai ter proveito. Mas quando nós somos moldados e feitos novos vasos, então quando o Espírito Santo, pela sua palavra, ela é deitada em nós, então ele passa a ser conservado dentro dos nossos corações para sermos novas o quê? Novas criaturas. Os irmãos conseguem entender? Para sermos novas criaturas. Veja que o Espírito Santo sempre nos mostra ao novo e não ao velho, não ao antigo. É necessário sermos novas criaturas, vivemos em novidade de vida, ou seja, tudo novo. É tudo novo, nada velho. Os irmãos estão compreendendo? Nada velho. Nós precisamos, irmãos, buscar ser novas criaturas para que aquilo que é novo, a nova aliança, seja eficaz em nossas vidas. Amém? Nós não precisamos do velho, porque o velho era a sombra do que era novo, do que iria se manifestar, que é Cristo. Apontava para Cristo. Então viva em Cristo para que você, eu, nós possamos alcançar a vida eterna, porque Cristo está voltando. E aqueles que buscam o velho, quando provam do velho, eles não querem o novo, porque ainda não foram mudados. Ainda não foram transformados. Veja que quando o mestre Sala provou daquele vinho, ele ficou maravilhado. Ele falou, nossa, que vinho maravilhoso. Eu achei que você já tinha apresentado o melhor, mas, poxa, eu estou vendo que você guardou o melhor para o final. Guardou o melhor para o final. Ou seja, estabeleceu a nova aliança, fechou a antiga, estabeleceu a nova, e a nova é maior, é superior, é a única que pode nos trazer a vida eterna, irmãos. Através do sangue de Cristo. Através do sangue de Cristo. Então nós precisamos estar, irmãos, firmados nessa nova aliança. Não se apegue às velhas, por isso deixe de lado. Pare de olhar para o pastor e falar, nossa, esse daí é o sumo sacerdote de Deus. Deus fala por ele, é como se Deus estivesse ali. Não, não olhe, sou um homem, sou falho. Qualquer homem que esteja na frente, esteja no púlpito, ele é mais pecador que o outro, irmãos. O único que é perfeito é quem? É Cristo. Não santifique o homem, mas santifique a Deus. Não santifique a igreja, mas santifique a quem? A Deus e o seu corpo, porque você é templo do Espírito Santo. Não exalte as coisas terrenas, mas exalte as coisas celestiais. Deus está no alto, irmãos. Deus está nos céus. E Ele nos deu o seu Espírito para que nós andemos segundo a sua vontade. Nós devemos andar conforme a vontade de Deus. Se você for pelo seu caminho, pelas suas próprias vontades, o seu caminho não vai ser o reino de Deus, mas vai ser a perdição. Porque o Senhor diz que o caminho é o quê? É estreito, e a porta é o quê? Apertada. E são poucos os que acertam, são poucos os que por ela atravessam. Então a nossa vida aqui na terra é de renúncia, é de sacrifício, é negar a nós mesmos as nossas paixões, as nossas vontades, para adquirirmos aquilo que é eterno. Aquilo que o Senhor está preparando para cada um de nós, irmãos. Mas é necessário que nós nos entreguemos hoje, a cada dia ao Senhor. Procurando ser esse vaso novo. Procurando ser essa nova criatura. Veja que Nicodemos, mestre da lei, conhecedor da lei, não compreendia o que Jesus estava dizendo a ele. Mas as pessoas que não conheciam, não tinham os mesmos ensinamentos, a mesma instrução que esses homens, abraçavam a doutrina de Cristo, os ensinamentos de Jesus, e se tornavam novas criaturas, se entregavam a Deus, eram transformadas, mudadas. Veja o exemplo de Maria Madalena.
Veja o exemplo de Maria Madalena. À beira da morte, Jesus vai lá e salva ela, mostrando que o meu pecado não é menor que o pecado dela. Que ninguém é melhor do que o outro. Mas apenas um que é capaz de salvar a mim e a você dos nossos pecados, que é Jesus Cristo. Ele é o único que pode salvar, irmãos. Eu tenho os meus pecados, eu tenho as minhas falhas, que coloco sempre diante do Senhor, pedindo para que Ele me perdoe, me lave, me limpe. Porque eu não sou perfeito. Mas eu busco no Senhor que Ele me liberte, me livre do meu pecado. Para que não viva mais eu, mas Cristo venha viver através de mim. Não posso julgar você. Nós não podemos julgar uns aos outros, mas antes nós devemos julgar a nós mesmos. Nós devemos apontar o dedo não para o próximo. Olha que o irmão fez lá, olha, fez isso errado, fez isso aquilo. Não veja o que você está fazendo. Aponte o dedo para você e se conserte diante de Deus. E ande em temor e fidelidade a Deus para que você seja salvo. Para que você alcance a vida eterna. Para que nós alcancemos a vida eterna. Porque nós sabemos, irmãos, que aquele que vive no pecado, pratica o pecado, esse não tem quem? Não tem Deus. Mas aquele que vive em Cristo e anda em Cristo, esse tem a vida eterna. E como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, ainda que morra, esse o quê? Esse viverá. Então precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Buscar, irmãos, todos os dias ser um odre novo. E para finalizar, abra lá em Salmos, capítulo 4. Salmo 104, irmãos. Salmo 104. São uns 2 quilômetros do versículo verdadeiro, né? Salmo 104, versículo 15. Olha que lindo. É o vinho que alegra o quê? O coração do homem. É o azeite que faz reluzir o seu? É o pão que fortalece o coração do homem. É isso mesmo que está aí? É que depende da tradução. É o vinho que alegra o coração do homem, é o azeite que faz reluzir o seu rosto, é o pão que fortalece o coração do homem, é o vinho que alegra o coração. E qual que é o vinho, irmãos? Cristo. É a palavra de Cristo, é os ensinos de Cristo. Somente a lei do Senhor pode trazer alegria ao nosso coração. Então, por isso, como foi pregado no começo, não aparte de você os ensinos do Senhor. Medita nela de dia e de noite, para que possa trazer alegria ao seu coração. É o azeite que faz reluzir o seu rosto, ou seja, faz trazer brilho ao seu rosto. E qual que é a referência do azeite? O Espírito Santo. Somente o Espírito do Senhor em nós faz brilhar os nossos rostos com a imagem de Cristo, irmãos. Vocês estão compreendendo? Somente o Espírito Santo faz brilhar o nosso rosto. Aqueles que têm o Espírito Santo têm um brilho diferente. Tem o brilho de Cristo, tem a imagem de Cristo. E por fim, o pão vivo que desceu do céu, que alimenta o homem. Que é quem? É Cristo. Cristo tem que estar dentro de você. Cristo tem que estar dentro do meu coração. Porque somente Cristo pode nos fortalecer nessa última caminhada, porque Ele já está às portas. Então se encha, irmãos, do vinho novo, que é os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Permaneça no amor de Deus. Se encha do amor de Deus. Unja a sua cabeça com azeite, que é quem? O Espírito Santo. E se alimente desse pão vivo que desceu do céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos fortalecidos nessa caminhada final que nós temos. Amém? Então veja que o vinho novo, ele é superior, ele é melhor, ou seja, os ensinos do Senhor Jesus Cristo são melhores que os ensinos antigos, porque eles nos levam a Deus, nos põe diante de Deus, nos mostra a salvação que Deus proporcionou a cada um de nós. Deus dá a salvação a todos, não é um grupo exclusivo não, é a todos, por isso que ele diz, todo aquele que nele crê será salvo. Mas é necessário negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E não é seguir da nossa maneira, mas é amando. Ele diz, aquele que me ama fará o quê? Guardará as minhas palavras. Então se eu amo a Jesus, se eu amo verdadeiramente a Cristo, eu amo a Cristo, eu sou seguidor de Cristo, eu sou discípulo de Cristo, então eu tenho que amar as suas palavras. Então eu tenho que meditar nela de dia e de noite. Não dependa do homem, irmãos, dependa de Deus.
Eu tinha um outro versículo para ler, eu acho que eu perdi aqui. Acho que eu perdi, irmãos. Eu perdi. É que fala da nova aliança, que Deus estabeleceria uma nova aliança com o seu povo. Amém. Se não achei, não vou procurar agora. Mas acho que os irmãos entenderam, né, a mensagem do milagre da festa do casamento, né, do milagre da transformação da água para o vinho. É Jesus trazendo a nova aliança, que nós precisamos estar nessa nova aliança. Devemos ser odres novos, vasos novos, para poder então, para que esse novo ensinamento, o ensinamento de Jesus, possa estar em nossos corações e assim, irmãos, ele frutificar nas nossas vidas, ele permanecer dentro dos nossos corações. Por que não permanece no coração de muitas pessoas? Porque são odres velhos. Então ele logo entra, rompe aquele odre e se perde. Mas quando é odre novo, ele entra, ele permanece, ele dura, é algo duradouro. Então a gente precisa ser odres novos para poder a palavra de Deus sempre permanecer no nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Essa foi a palavra de Deus para nós nessa manhã. Glória a Deus.